Salve ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e você está no programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falaremos aqui um pouco sobre as notícias do mundo do esporte, seja aí o esporte a motor, seja futebol, e falaremos de notícias envolvendo o país Brasil, mas também em outras partes do mundo. E, fomos fazer um caminho diferente aqui no nosso programa. Normalmente a gente começa falando aqui sobre futebol e termina, falando sobre automobilismo, E hoje eu resolvi fazer o caminho inverso, começar com o automobilismo e depois falar de futebol. E temos aí vitória brasileira das 12 horas de Sebring, uma corrida de longa duração que acontece nos Estados Unidos, promovida aí pela IMSA, que é uma categoria norte-americana que é parecida, irmã, da WEC, e o piloto brasileiro Felipe Nasser venceu a prova, Piloto que já foi, piloto de Fórmula 1, né? E o brasileiro aí Felipe Nasser conseguiu, vencer a prova e ele, sinceramente, vem se destacando aí no mundo dos protótipos, no mundo aí da corrida de longa duração. As 12 horas de Sebring, nos Estados Unidos, ela, tá aí, ela é uma corrida bastante, importante para o mundo do automobilismo. Eu acho que acima dela, eu chutaria que estaria as 24 horas de Le Mans e as 24 horas de Daytona, Tem outras corridas importantes no mundo do automobilismo, que é as 24 horas de Spa-Francorchamps, as 24 horas de Nürburgring, mas é uma corrida importante que o Nasser conquistou, uma vitória bastante emblemática aí do piloto brasileiro. E falando de piloto brasileiro, agora vamos voltar um pouco aí para as categorias de base, da Fórmula 1, falar aí de Fórmula 3. O piloto Rafael Câmara conseguiu vencer a corrida Future Race, a corrida principal da Fórmula 3. O piloto que já conquistou a pole é, no GP aí da Austrália, fez bonito na corrida principal e conseguiu aí a sua primeira vitória e, apesar do campeonato começar agora, ele lidera aí o campeonato. O piloto Rafael Câmara, está aí na Trident, uma equipe, conhecida e famosa, nas categorias de base. Foi a equipe que o Rafael Portoleto, Gabriel Portoleto, me desculpa, conquistou o seu título da Fórmula 3 e vamos torcer, porque o Rafael Câmara é um piloto que, desde das categorias inferiores, Fórmula 4, Fórmula Regional, vem se destacando aí e é uma grande promessa. Lembrando que ele é piloto Academia Ferrari, E que isso abre uma porta para ele muito grande entrar na Fórmula 1. E falando de Fórmula 1, temos bastante coisa aqui para tratar. A primeira coisa que a gente precisa falar é o desempenho do Gabriel Portoleto. O Gabriel Portoleto que se classificou na frente do seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hülkenberg, mas na corrida ele, por ser aí a primeira corrida
dele, ele foi superado pelo piloto alemão, né, da Sauber, seu companheiro de equipe, e, né, e acabou, né, num determinado momento da prova, abandonando aí devido a um erro, né, que ele fez. Mas o que eu pude perceber é que quando ele estava, né, na pista, ele foi um piloto constante, né? Um piloto aí que manteve aí uma certa constância. Diferentemente de alguns outros pilotos que abandonaram a prova, né? Principalmente os pilotos novatos, como o Isaac Hadjar e o piloto Jack Durham. O Isaac Hadjar, que né, piloto da Red Bull, e a Red Bull que através do Helmut Marko, né, já fez uma primeira provocação do Gabriel Bortoleto, e o Gabriel Bortoleto respondeu à altura, sem ofender, mas foi firme na sua resposta, né? Mostrando que o piloto tem uma personalidade e que ele né, merece estar aí na Fórmula 1. Lembrando que a equipe do Gabriel Bortoleto é fraca, é uma das piores do grid, e que o público brasileiro, se quer ver um piloto competitivo na Fórmula 1, tem que ter paciência com ele, paciência com o desenvolvimento da equipe. E para além disso, né, falar da corrida de modo geral, a corrida foi aí vencida por Lando Norris, né, o piloto da McLaren, confirmando aí um favoritismo da equipe britânica para esse ano de 2025. O atual campeão Max Verstappen ficou em segundo e o piloto George Russell ficou em terceiro. E a corrida ficou marcada aí, né? Foi uma corrida bastante agitada, né? Marcada aí pela chuva, por várias saídas, acidentes que ocorreram no meio da prova, né? Acidentes que envolveram aí os rookies, mas também alguns outros pilotos que já estavam aí na Fórmula 1. É, o o Oscar Piastri, né, anfitrião aí da prova, o australiano, ele né, cometeu erro, era para ele estar em segundo atrás do Lando Norris. E foi uma prova bastante dinâmica, foi uma corrida boa, né, gostei aí da corrida, mas lembrando que a McLaren nessa primeira prova demonstrou ser bem superior às outras, né? Quero também deixar aqui destacar algumas coisas que me incomodaram. Embora, né, e acho que muito devido aos abandonos e à dinâmica da prova, embora o Kimi Andrea Antonelli, piloto agora da Mercedes que substituiu o Hamilton, tenha ficado com um importante quarto lugar, é... como posso falar? A decisão da Mercedes me pareceu bastante imatura, né? Bastante precoce, uma vez que, principalmente nos quales, o piloto né, suou aí para fazer com que o carro andasse, né? Mas vamos torcer para que o piloto consiga se desenvolver, né? O piloto consiga ter aí o seu desenvolvimento. Mas mesmo assim, né? Analisando o contexto da prova como um todo, eu achei uma decisão bem precipitada da Mercedes de subir o Andrea Kimi Antonelli. Talvez se contratasse o Sainz para a Mercedes e o Kimi fosse para a Williams, talvez seria mais negócio. Mas enfim, né?
Saindo agora um pouco, né, da Fórmula 1, né? Acho que eu consegui explicar tudo o que eu consegui ver na corrida, né? Corrida de madrugada, que isso gera, né, um cansaço. Falar um pouco, né, agora, né, uma pauta envolvendo política e futebol, né? Tá importante participação, né, do papel importante que os torcedores das torcidas organizadas, as chamadas inchadas argentinas, tiveram na mobilização dos aposentados, dos jubilados, né, do país. Fazendo aí um breve contexto, né? E quem quiser saber mais, procura o material do Mesa de Debates, que a gente sempre está tocando, né, no assunto, né, da pauta da Argentina. Desde o final de 2023, os trabalhadores, né, os movimentos sociais, sindicatos, a esquerda classista, principalmente na Argentina, têm protagonizado diversas mobilizações importantes contra Javier Milei. E o Milei está atacando, né, ferozmente os trabalhadores de lá, impondo uma medida de ajuste bastante severa. E um dos setores que está sendo mais atacados, né, por Milei o setor que lá eles chamam de rubilados, que aqui no Brasil a gente conhece como aposentados. O setor de aposentados vem fazendo toda semana, literalmente, manifestações contra os ataques do governo. E a polícia, né, sempre respondendo de forma violenta, sempre respondendo de forma truculenta contra, né, manifestações que, né, formado por grande maioria de senhores de idades. E só que essas manifestações nessa semana ganhou um contorno bastante diferente. As torcidas organizadas resolveram aí se solidarizar e se somar aos aposentados da Argentina para poder fortalecer essa luta. Inúmeras vezes eu falei aqui, né, criticando certas atitudes da torcida de torcida organizada, mas a gente sabe que muitas das vezes esses espaços, seja na Argentina, mas aqui no Brasil também funciona, tem uma dinâmica bastante parecida, são usados, né, para poder fazer luta, para poder se mobilizar. Então, destacar a importância, né, disso também. E, né, conforme eu falei, para mim foi o dessa semana o craque da partida foram as torcidas organizadas. Pegando aqui uma entrevista que eu fiz com Luiz Pruneto, dirigente do Partido Obrero, ele coloca que a grande maioria, né, dessas torcidas organizadas, e aqui vale para o Brasil também, são formados por trabalhadores. Então, né, em última instância, são trabalhadores se solidarizando com pessoas que trabalharam por uma vida e não têm agora uma dignidade para poder usufruir para pro resto da vida, né? Enfim, uma bola dentro aí das torcidas organizadas da Argentina. Quem quiser saber mais sobre a situação da Argentina, a gente fez inúmeras lives e recomendo que as pessoas assistam, né? Tanto as entrevistas com o pessoal e tanto uma matéria que eu fiz no ano passado, né, falando um pouco aí dessa situação que vive o nosso país, hermano. E, né, essa
Agora, continuando aqui nas notícias do esporte, uma notícia bem triste, né, para mim, que sou um simpatizante ou até mesmo torcedor. Brasil de Pelotas rebaixado aí do Gauchão. O Brasil precisou, né, entrar nesse jogo para fazer 3-0 para poder permanecer na elite do Gauchão, porém, né, perdeu de 1-0, não conseguiu fazer o resultado e o Brasil de Pelotas caiu junto com o seu rival, né, o Pelotas. Os dois principais times, né, da cidade de Pelotas estão, né, na segunda divisão para 2026. Já falei aqui já várias vezes, o time do Brasil de Pelotas é ruim, né? O time do Brasil de Pelotas é fraco. Se jogar, né, o Brasil de Pelotas contra qualquer time da segunda divisão do Paulista, seja São José e até mesmo Taubaté, é bem capaz do time do Brasil de Pelotas perca, né, para esses times. E o resultado tá aí, né? O resultado, o Brasil de Pelotas foi rebaixado, não vai ter mais Brasileirão em 2026 Série D. Muito provavelmente a folha salarial, né, a arrecadação do clube vai cair. E, né, agora, como vai se reestruturar para poder voltar primeiramente para o gauchão da Série A1, aonde que é o lugar do Brasil de Pelotas, e, né, como vai voltar para o cenário nacional, aí fica um ponto de interrogação. Vamos ver. Eu particularmente espero que o Brasil de Pelotas dispute a Copa Federação Gaúcha de Futebol, que é uma Copa parecida com a Copa Paulista daqui de São Paulo, para poder, né, conseguir essa vaga, né, no brasileiro e conseguir voltar mais breve no cenário nacional e, claro, voltar aí para o gauchão da Série A1. E, né, por mais que muitos falam, né, o Brasil de Pelotas foi roubado no estádio Boca do Lobo. O jogo do São José, né, o Esporte Clube São José contra o Brasil de Pelotas, foi o time de Porto Alegre foi favorecido. Beleza, mas assim, durante a trajetória do Chavante nesse campeonato, dá para perceber que em momentos cruciais, aonde o Brasil de Pelotas não poderia falhar, o Brasil de Pelotas foi lá e falhou, né? E a conta, né, chegou, né? O Brasil de Pelotas rebaixado, né, para segunda divisão do Gauchão. Vamos torcer para o time se reestruturar, né? Ano que vem, né, vai ter Prapel, não da maneira que o Prapel deveria ser, né, o clássico Prapel, né, é um clássico de primeira divisão, mas vai ser um clássico aí da segunda divisão do Gauchão, e torcer para que as coisas, né, melhorem. Enfim, agora falando aqui, né, saindo do Rio Grande do Sul e indo, mas antes de sair do Rio Grande do Sul, esqueci de um pequeno detalhe. Falei do Chavante, mas não falei que o Internacional foi campeão do Gauchão da Série A1. O Inter que ganhou do Grêmio, que tinha ganhado do Grêmio por 2-0 na Arena do Grêmio, apenas empatou, né, no estádio Beira-Rio e venceu aí o título, né, do campeonato. O Internacional, então, campeão da Série A1 do Gauchão, né, em cima do seu tradicional rival Grêmio.
Agora sim, agora indo, né, saindo de Porto Alegre e indo para São Paulo, primeiramente falar, né, do Joseense, que, de acordo com as minhas contas aqui, está classificado para a próxima fase da Série A4, né, do Paulistão. O Joseense, que no ano passado vinha aí mal das pernas, quase caiu, agora tá aí, vai disputar aí é, a próxima fase aí do campeonato. Lembrando aí que tem mais uma rodada, né? Dependendo aí, e o Joseense vai enfrentar contra a equipe de Barretos. E dependendo aí do resultado, né? Talvez dá para conseguir uma boa posição, né? Para poder conseguir pegar um adversário, né? Menos complicado. Agora, saindo, né, da Série A4 e indo para Série A2 e ficando por aqui mesmo em São José dos Campos, vamos falar do principal time da cidade, que é o São José Esporte Clube da Águia do Vale. Nas quartas de finais da Série A2, tivemos aí o clássico do Vale, aonde eu pude estar presente no estádio para assistir, né? O meu segundo clássico, né, São José e Taubaté, e espero que seja o segundo aí de muitos. E o que eu achei desse jogo foi um jogo truncado, né? Um jogo aí que a equipe do Taubaté veio com uma proposta de se defender, né? E fazer com que o São José ficasse um pouco perdido na proposta do Taubaté. E no final das contas, né? Teve um gol que para mim foi mal anulado, porém empate no Martins Pereira 0-0, né? Agora as duas equipes vão decidir aí uma vaga no para semifinais no Joaquinzão, quarta-feira, às 20 horas. E, meus amigos, vamos ver vamos ver como que vai dar, né, essa história aí desse clássico, né? Mais uma vez o que eu pude perceber é que embora teve alguns momentos aí mais tensos no estádio, né, Martins Pereira, fruto aí do clássico, não tivemos aí grandes brigas, né, das duas torcidas e tudo mais. Teve aí um boato, né, que alguns falaram que a torcida do Taubaté teria invadido a sede da Mancha Azul do São José, mas nada foi confirmado nem pela torcida e nem pelos órgãos de imprensa, então não dá para levar em consideração. Mas, apesar, né, de alguns momentos de tensão, mostrou mais uma vez que dá sim para fazer clássico com as duas torcidas aí no estado de São Paulo. Agora, para a gente finalizar aqui, o Palmeiras recebeu o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão 2025 e o Corinthians ganhou aí no Allianz Parque por 1-0 o gol do Yuri Alberto. Né? Então o Corinthians saiu na frente, né, da decisão do Paulista 2025. E meus amigos, é isso aí, né? Estamos aqui encerrando mais um programa esportivo. Lembrando que nesse final de semana já começa o Brasileirão 2025 e nós vamos estar acompanhando, né, o brasileiro. Então, um forte abraço aí a todo mundo e lembrando sempre, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco,
Acompanhe o nosso trabalho curtindo esse vídeo, compartilhando, deixando o seu like, claro, e seguindo a gente no TikTok, Facebook, Instagram, Quai, e claro, no YouTube, e segue a gente também na Aurelo e no Spotify. Então é isso aí por hoje, é só um forte abraço e